Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu me chamo João Paulo Barros, sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, professor também do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará e atualmente coordeno o grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação, o Vieses. Eu vim aqui nesse vídeo falar um pouco para vocês sobre a questão dos aspectos psicossociais da violência, especialmente aquela que se direciona a juventudes periféricas e as práticas de resistência tecidas em contextos periféricos a essa problemática da violência, tomando esse tema da violência e das práticas de resistência como um aspecto chave para a gente traçar relações entre psicologia, Estado e sociedade na atualidade. Pensando nessa primeira parte, nas formas de dominação conectadas ao fenômeno da violência e os processos psicossociais que lhes são correlatos, é necessário situar que nós vivemos um cenário de intensificação dos homicídios nos últimos anos, né? E esse cenário de homicídios de jovens tem sido marcado por um processo de nordestinação da violência letal nos últimos anos no Brasil, especialmente pelo aumento, pelo agravamento da questão da violência na região nordeste do país. Para você que quer interesse entender mais que dados são esses, eu indicaria no âmbito nacional o Mapa da Violência no Brasil, o Atlas da Violência no Brasil, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, são levantamentos bem interessantes, assim como o levantamento que diz respeito ao índice de homicídio na adolescência, o IHA. No âmbito mais local, que é a realidade de Fortaleza e do Ceará, eu indicaria as produções do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios, que vem fazendo semestralmente relatórios bem pertinentes sobre esse levantamento do panorama da violência letal no estado do Ceará. Então, eles têm um site bastante rico, e vocês podem ter acesso a esses levantamentos nacionais e locais de maneira mais direta a partir dessas indicações que eu dei. Bom, então pensando esse cenário de nordestinação e de intensificação dos homicídios nos últimos anos, que esses diversos levantamentos vão apontar, nos chama a atenção que as principais vítimas desse processo continuam sendo jovens, segmentos juvenis, adolescentes e jovens, periféricos, negros. No Ceará, de maneira mais específica, nós temos assistido também nos últimos anos um aumento da violência contra meninas, da violência letal direcionada a meninas, e isso tem sido também um aspecto bastante debatido aqui por laboratórios locais e pelo próprio Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que isso, na verdade, está relacionado com a continuidade das relações coloniais no Brasil. Isso não se dá por acaso, senão que é uma das marcas da colonialidade, ou seja, da perpetuação de lógicas de subalternização no Brasil. Para a gente entender essa relação entre violência e colonialidade, que essa íntima relação da violência como expressão da colonialidade, eu indicaria a leitura de autores que fazem uma crítica a essa colonialidade, desde autores afrodiaspóricos até autores latino-americanos, mas eu vou citar aqui como exemplo apenas uma delas, que faz uma discussão, uma das autoras que faz uma discussão muito interessante sobre colonialidade, que é a Grada Quilomba. A Grada Quilomba coloca que a colonialidade ela se estrutura, ou se organiza, se constitui a partir de pelo menos 4 dimensões. A primeira delas é uma política do medo, que está muito articulada com a produção de ódio. Medo e ódio são afetos centrais da perpetuação de lógicas coloniais. Um outro aspecto que se constitui como uma dimensão dessas relações coloniais é a marginalização de certas existências. Então, a política do medo
produção de ódio e a marginalização de certas existências são duas das principais dimensões que se articulam a uma terceira dimensão, que seria da militarização das relações cotidianas e das práticas institucionais nos mais diversos âmbitos das políticas, né? Agregando-se a essas três dimensões, uma quarta dimensão, que seria a criação e a segregação de outros tomados como desviantes, né? Chama-se a atenção o fato de que essa produção do outro está intimamente relacionada com o racismo, né? Com o racismo que tem uma dimensão constitutiva das nossas vidas no Brasil, né? E das relações coloniais. Na esteira dessa articulação entre violência e colonialidade está também a violência como expressão de uma necropolítica, ou seja, a colonialidade se perpetuaria estruturando-se ou se articulando três grandes tecnologias de poder: a disciplina, a biopolítica e a necropolítica, pensada por um autor camaronês chamado Achille Mbembe como uma tecnologia de produção, gestão e instrumentalização de morte de massa e de criação de mundos de morte a partir da criação de existências supérfluas, né? Pensando a necropolítica intimamente relacionada com uma lógica de governamentalização neoliberal. Então, para o Mbembe, a colonialidade se perpetua, a necropolítica se perpetua, a violência se perpetua através da perpetuação também de uma lógica neoliberal. Então, a ponto de o Mbembe pensar o neoliberalismo como um necroliberalismo, né? Então, aqui a violência está sendo pensada como uma expressão da relação entre desigualdade, neoliberalismo e a colonialidade, né? Segundo Achille Mbembe, a necropolítica ela teria duas bases normativas, né? Essa produção da morte, de mundos de morte, de existências supérfluas, estaria sustentada em bases como a produção de um estado de exceção permanente, sobretudo nas periferias, né? E a produção e esse estado de exceção permanente ele é fundamental para o Achille Mbembe para entender como certas zonas de morte são produzidas, né? E, consequentemente, como certas existências são produzidas como descartáveis ou supérfluas nessa lógica neoliberal ou necroliberal. Uma outra base normativa é a produção ficcional de inimigos. Então, a necropolítica e a violência que lhe é correlata se dá pela produção de inimigos a serem aniquilados, né? E esses inimigos, numa lógica de perpetuação de colonialidade, em que o motor racial é extremamente necessário para que essa colonialidade e essa violência se fortaleçam, né? Então, essa produção de inimigo ela articula a dimensão da racialização desses corpos, a criminalização desses corpos, as desigualdades socioeconômicas, desigualdades de gênero, aspectos geracionais e territoriais. Então, a transversalização desses diversos vetores vai corroborar com a produção desses inimigos ficcionais. A gente pensa, por exemplo, essa violência letal que se expressa sobretudo a partir do extermínio das juventudes periféricas, negras e periféricas, na verdade como estando articuladas ou fazendo parte de uma rede de violências, né? Então, na verdade, ela não é um fenômeno isolado, a questão da violência letal. Ela faz parte de uma rede de violências, né? Que estão intimamente relacionadas ao que a Judith Butler chama de precarização sistemática e desigual da vida. Feita essa relação, então, entre a intensificação na verdade, a continuidade desses processos de extermínio e genocídio das juventudes negras e pobres periféricas, fazendo uma relação dessa violência que se expressa contra essas populações com o fenômeno da colonialidade, da necropolítica e da precarização sistemática da vida, tendo o motor racial como um grande chave para a gente entender como isso se expressa seletivamente no corpo social. Você que é da psicologia deve de alguma maneira já ter se indagado a respeito de como é que a psicologia se insere nesse debate ou pode se inserir nesse debate. Nós do Vieses temos pensado
né, apostado nessa questão da psicologia social a partir de um diálogo transdisciplinar, inserindo-se nesse debate a partir da composição de aliançamentos com diversos segmentos sociais contra justamente a trivialização do extermínio de certas existências. Então, no âmbito da psicologia social, especificamente em relação a quando a gente pensa na conexão dos estudos sobre a produção de subjetividade da contemporaneidade, a problemática dos aspectos psicossociais da violência, dos processos de exclusão, das desigualdades sociais, a gente entende, nós do Viés temos entendido que um dos principais desafios para a gente problematizar esse contexto tem sido justamente pautar quanto importa cada vida infanto-juvenil, especialmente aquelas inseridas nas periferias. Quanto importa cada vida dessa em nosso contexto? Esse é um dos grandes aspectos que constitui uma possibilidade de abrir passagem à análise das próprias condições políticas do exercício desse poder de matar, de fazer morrer, de precarizar as vidas, né? Dos próprios marcos de reconhecimento da importância dessas vidas e da distribuição desigual desse reconhecimento a ponto de, a partir de um agenciamento de diversas tramas de saber, diversas relações de poder, diversos processos de sujeição, certas vidas serem criadas e ceifadas cotidianamente como vidas supérfluas, descartáveis, como nós entendemos, desimportantes. A partir disso, um dos aspectos que tem articulado as pesquisas e as extensões do Vieses desde 2015 até o ano de 2020, né, até o momento atual, tem sido justamente problematizar a própria produção de vidas vivíveis e vidas matáveis. Então esse é um aspecto chave para a gente pensar a entrada da psicologia nesse campo, a pertinência da psicologia nesse debate sobre violência, exclusão, desigualdade, articuladamente ao tema da produção das subjetividades. Um dos grandes focos que tem articulado as pesquisas e extensões do nosso grupo tem sido justamente a potencialização e a composição de práticas de resistência em aliança a diversas movimentações que acontecem nas periferias, a partir de jovens, de profissionais que atuam com jovens, de familiares de jovens, nesses contextos, né? Essas resistências periféricas, ao nosso ver, têm contribuído muito para que a gente possa desestabilizar essa ideia das periferias como um mundo de morte e das vidas que a habitam, especialmente aquelas infanto-juvenis, como vidas matáveis e não passíveis de luto. Então, são resistências que tensionam esses processos de sujeição, que acabam por silenciar ou tentar silenciar, criminalizar, estigmatizar, segregar e culpabilizar de maneira individualizante as periferias e as juventudes que a habitam pelos seus infortúnios, pelas condições desiguais que acabam marcando o cotidiano desses contextos. Então, para a gente do Viés, a violência, a desigualdade, a exclusão, elas se fazem problemas para nós da psicologia, porque são aspectos da maior relevância para que a gente possa analisar e intervir no nosso contexto político atual. Então, ela é um ponto fundamental para que a gente entenda os desafios éticos da psicologia na contemporaneidade. Essa precarização sistemática e desigual da vida, a que está submetida uma série de populações no Brasil e no nosso estado, elas estão intimamente relacionadas ao que o Achille Mbembe chama de devir negro no mundo, num livro chamado Crítica da Razão Negra. O que ele chama de devir negro no mundo, se refere justamente a essa ampliação da condição de subalternização e de corpo supérfluo a diversos segmentos sociais entregues ao abandono institucionalizado nesse contexto neoliberal. Então, além dessa questão do devir negro no mundo, o MBM também faz uma discussão muito interessante sobre como esse devir negro no mundo ele é chave para a gente pensar o que ele chama de corpo noturno da democracia. Então, assim, a gente entende que a forma como essas mortes, a violência que se expressa na forma de extermínio das juventudes, a forma como isso acaba não repercutindo social e institucionalmente tão fortemente, é um potente analisador dos marcos de reconhecimento de certos sujeitos e da distribuição desigual do estatuto de humanidade de certas existências. Então,
pensando com a Judith Butler, há enquadramentos que efetivamente decidem quais vidas são reconhecidas como vidas e quais são as vidas que não são reconhecidas como vidas dignas de serem vividas, né? E esse processo desigual de reconhecimento do valor da vida está muito fortemente relacionado aos processos de subjetivação contemporâneo e à própria regulação da comoção diante de certas mortes, né? E aí, aqui no Ceará tem uma forte expressão desse processo de regulação da comoção, que é sempre se perguntar acerca daquele jovem periférico que morreu, se ele era envolvido ou não com o tráfico. Então, se a resposta for sim, ou se há uma suspeição em torno do envolvimento ou do suposto envolvimento desse sujeito, passa a ser uma vida descartável, não passível de luto, né? Passa a ser uma vida naturalmente vista como matável. Então a regulação da comoção passa por aí também, por esses processos de criminalização. E isso é um grande exemplo de como no contexto local se dá esse processo de ficcionalização do inimigo, né? A criminalização dessas juventudes é uma das grandes vetores de ficcionalização desse inimigo e de naturalização da violência. O que significa resistir a isso, né? Resistir a isso passa por um processo de descolonização dos nossos saberes, das nossas práticas, dos nossos fazeres e da nossa vida social, né? Resistir a isso passa por descolonizar a própria produção de subjetividades na atualidade, que legitima toda essa política do medo, do ódio, da seletividade penal, do punitivismo. Então, se a colonialidade e a violência que lhe é correlata trabalha com a perspectiva do silenciamento, resistir a isso significa lutar por memória, né? E por meio da memória, produzir memória. Não é à toa que as mães de jovens assassinados, vítimas da violência do Estado, por exemplo, com quem a gente tem mantido contato também ao longo desse processo de pesquisas e extensões do Vieses, não é à toa que essas mulheres elas têm lutado não só por justiça frente à morte dos filhos, mas também por memória. Então a memória é um dos grandes dispositivos de produção de resistência. Lutar por memória e a partir da memória, né? Porque esse adolescente, esse jovem que morreu, essa jovem que morreu, num cenário de incremento assim, assustador da morte de meninas, que ela não seja vista apenas como um número, né? Que ela seja vista sobretudo como uma história singular, né? Que se conecta por sua vez a uma série de outras histórias, né? Além dessa questão da memória, resistir a esse processo passa por produzir visibilidades e afirmar a presença dessas juventudes. Então, chama muito a atenção do nosso grupo como as juventudes têm resistido nas periferias a partir do dispositivo da ocupação. Então, resistir para elas significa ocupar esses espaços periféricos, ocupar as políticas públicas, ocupar as universidades. Resistir tem significado também produzir narrativas insurgentes sobre juventudes, sobre periferias, sobre a cidade. Então, as próprias juventudes, as próprias periferias têm produzido narrativas insurgentes contra aquelas narrativas que as criminalizam, contra aquelas narrativas que as tomam como matáveis, como zonas de morte, como lugar do medo, como lugar do perigo, como lugar de criminalização. Resistir tem passado pela produção da memória, pela visibilidade, pela ocupação de espaços e pela produção de narrativas insurgentes, né? E isso, segundo Mbembe, requer toda uma política de reabilitação dos afetos, né? Que a gente possa deslocar os afetos centrais que caracterizam a contemporaneidade, especialmente essas relações coloniais, que são o medo e o ódio, né? A gente tentar pensar outros afetos que tomem centralidade na nossa vida cotidiana. As nossas extensões elas também têm nos mostrado que resistir tem passado cada vez mais por produzir cuidado compartilhado frente aos sofrimentos psicossociais decorrentes e potencializados pela violência, né? E aí pensar memória, visibilidade, presença, ocupação, narrativas insurgentes, reabilitação dos afetos e produção de cuidados compartilhados, tudo isso tem sido produzido a partir do aliançamento de corpos. Então, resistir não é um processo meramente individual, mas sim um processo de aliançamento, né? De produção de comuns nesses contextos periféricos. Então, a psicologia se insere nesses espaços, problematizando as dinâmicas de saber, poder e subjetivação
que sustentam essas lógicas coloniais, que sustentam a produção de subjetividades a partir dessas lógicas coloniais, necropolíticas, né, de desigualdade, que passam por diversos dispositivos, dentre eles a guerra às drogas, que se traduz como guerra aos pobres, guerra aos negros, né? Se traduz como uma outra expressão do genocídio, né? Colonial. Mas também, além de problematizar essas lógicas, a gente tem tentado também entender e potencializar práticas de resistência a isso, que segundo Mbembe são resistências viscerais, né, que passam pela própria produção, que passam pelo próprio corpo, né? Então é isso, acho que com isso eu espero ter trazido alguns elementos para pensar psicologia, Estado e sociedade a partir da temática da violência e das práticas de resistência. Espero que esse vídeo tenha ajudado a quem estuda psicologia, a quem está na graduação, na pós-graduação, enfim, quem quer conhecer um pouco das possibilidades de articulação da psicologia nesses cenários. Um grande abraço e para quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais nisso, as nossas páginas do Vieses estão disponíveis para que você conheça um pouco mais de nós e conheça um pouco mais das nossas produções e ações. Até mais.